Olá pessoal lá de casa, boa tarde, vocês bem-vindos a mais um Tarde com Elas. Boa tarde, boa tarde, Nadine, boa tarde, boa que será na casa. E eu estou de volta para mais um sábado animado. Eu trabalho a semana inteira para nos trazer o show novidade. Exatamente, show conteúdos de qualidade, desde rúbricas interessantes, música boa para nos descontrair e também conversas muito importantes e necessárias. Exatamente. Quem é que te ama, que te machuca, que te sota e que te ofende? Exatamente. E a violência é caracterizada pelo uso da força física, mas também do poder. E violência acontece às vezes no ambiente que nunca te nem imaginar, que te nem passa a nós por cabeça. Pois é, tchau vezes acontece dentro de casa. Durante tchau tempo, tchau mulher sofre calado, mas hoje, apesar de não estar de para ainda com tchau casos, mas mulheres cada vez mais se está junta seus vozes, está dá força para outras mulheres e está denuncia casos de violência doméstica. E é pensando nisso que hoje nós temos mulheres, mas hoje é que também partilhamos essas histórias de passado, de relações abusivas, para encorajar outras mulheres, para servir de exemplo para outras mulheres, a denuncia. Né, Jaque? Nós também trazer histórias na primeira pessoa. E quem é que sabemos está ali conosco? Ele que é uma mulher cheia de garra, cheia de força, uma mulher que está lá fora, mas está sempre preocupado com temas que afligem na sociedade e onde que é a violência doméstica, que incentiva mulheres a denunciar. Ele também que teve um passado violento dentro de casa. Ele tem uma página nas redes sociais que é Hora Certa, onde que cada vez e voz, principalmente as mulheres, e promove debates sociais. Você está falando de Lourdes Semedo, então certeza amanhã se conhece na casa. Seja bem-vinda, Lourdes. Linda, cores maravilhosas, bem alegre. Lourdes é toda fashion, adoro Lourdes. Boa tarde, seja bem-vinda. Você está um bom pão cumprimentou. Nós temos também outra convidada, Felisberta Martins, ela que é camareira de profissão e também que usa a voz para encorajar mulheres, para servir de exemplo para outras mulheres na prevenção e na denúncia de violência doméstica. Por favor. E eu sei, normalmente nós temos 3 convidados, mas infelizmente nós outra convidada também que sabemos trazer essa história na primeira pessoa. Infelizmente, para motivos de saúde, é que ela pode estar ali conosco, mas que as 2 pilões de mulheres estão ajudando e estão ajudando lá na casa, dando força para nós que está passando pela situação, a ter força e coragem, que é a palavra principal para denunciar, né? Exatamente. Vou poder aproximar estar mais perto de nós. Ficar mais perto de nós, não muito longe para Beata, que pode ficar gentil. Não está junto. Não está junto, não tem em casa, todas juntas. Mais uma vez, obrigada pela sua presença. Nada. Um prazer enorme. É sempre importante ouvir histórias na primeira pessoa, que é para pessoas identificar, para pessoas olhar a maneira que foi o processo, para inspirar e ter coragem, às vezes, de tomar alguma atitude também. Exato. Coragem é a palavra. Sim, coragem. Muitas vezes, me gosto nem que eu falo a palavra coragem. Não falo vontade, mas aquela vontade bem forte. Ainda gosto, não sei falar com minha colega ali, que está acreditar, olhando para mim, eu só falava para mim, mas não está para me encontrava com a senhora, não sei o quê. É mim próprio. Exato. Fui casada durante 33 anos. Nunca gostei de falar, mas minha ex-companheiro, meu ex-marido, hoje nunca está defendê-lo. Hoje não tem um meio maneira que não está a perceber. Tudo está perdoado por uma não tinha que estar perdoado a mim, porque muitas das vezes, se manda a falar, a violência não se aceita. Minha aceita a violência. Às vezes não está querendo nem falar física, como foi 1 ou 2 vezes, mas psicológica está doer mais. E foi todo o tempo. E se calhar que desde o começo teve aquela infância meio complicado, meio machista, meio sem diálogo na casa, acaba para aceitar coisas como normal. Eu vezes me culpabiliza a mim mesmo, não achava-me a mim que a culpa tudo era de meu, até que começa a questionar, se culpa tudo é de meu, deixa-me sair daquela relação ali, deixa aquela pessoa ali ser feliz, se quem sair daquela relação ali, pensa, se aquela pessoa ali
está tão infeliz quanto mim está, me pergunta várias vezes mesmo, a resposta era sempre mim está direito, não mim está feliz, mas mim está direito. Então, quando eu começo a falar mim está direito, eu começo a falar, de certeza está acima mim está, e se está acima mim está quebrado. Então, foi aí que começa, teve 6 longos anos de luta, para interiorizar, mas pode bem acontecer um divórcio, mas a sociedade pode bem criticar, minhas pais, minha pai, que ficava triste com a separação, nada de pensar muito na filhos, se mantou de outras mulheres, que pensa na filhos. Meu era mais, já tinha um casamento de 33 anos, um casamento de muito bonito, o casal que tudo dentro está muito bonito. Então, coisa que pessoas estão falando, coisa que mundo em redor está falando, até que situação começa a denigrar minha saúde, porque minha saúde vai abaixo, tudo uma história de coma e tudo uma história de ganhar peso, é uma história super complicada que nesse momento linda flor mantou de ela na tua mulher. Minha página bendang hora certa bendang uma chance bem grande de estar ali para ajuda, para às vezes para um post, para uma frase, para uma música, então consigo detectar mas outra mulher lá de para trás está sofrendo. E com certeza, tinha mulheres depois daquela página, tinha mulheres procurou e botou tinha histórias. Agora ainda fala para Berta. Berta, e feliz Berta, né? Berta, pô, eu não sei íntimo já é Berta. Sim, só que não nos casa, então... Berta, uma história, não sei, uma boa... Tinha mulheres que têm vergonha de dar rosto, da voz, boa foi onde que dá rosto mesmo, está falando isso sem nenhum problema. Quando que percebe, uma pessoa está dormindo com o inimigo, para morrer, tinha vezes mulher está ficando na situação, para morrer, cada percebe. Quando percebe? Me, por acaso, meu primeiro relacionamento não se para. Para morrer, a pessoa se para de mim, para morrer, tive outra escolha. Eu e alguém que eu gostaria mais junto, eu tive outra escolha. Eu achava que ele era mágoa. Primeiro namorado, tinha filho, deixou um filho de 2 meses na mão. Então, eu achava que ele era mágoa. Depois, meu segundo relacionamento, com minha filha tinha 4 anos. A única pessoa ali parece sempre um bom marido, um bom companheiro, um bom pai, minha filho. No início era tudo mar de rosa, felicidade mesmo. Mas depois de 6 meses, dura pouco. Depois de 6 meses, meu amor, já uma coisa que estava... Coisas começaram a grada. Era um engano. Então, bateu em feio, está mudo. Então, eu gostaria de trabalho, eu gostaria de estudar. Ele gostava, ele ficava tudo na casa. Aquela coisa que combina comigo. Até que um flal, chega a altura que a escola está começando a saber a escola. É que cuidam. Então, é uma coisa que estava direito. Próximo ano, torna a falar, saber a escola. É que cuidam. E ainda trabalhava, mas ele é que quis para trabalhar, ele gostava de pensar na casa. Mas sempre que trabalhava. Então, chega aquele tempo que eu falo, hoje o que está na casa, para morar na escola. E mentia que estudava de noite, quando trabalhava de dia. Ou bate hoje conflito. Pire filho, porque tem filho, porque tem menino, foi ok. Com o barriga estava na escola também, agora que o menino não se é morte, que não está fazendo. Depois não queria construir, não queria com os companheiros mais para poder dar ele filho. Aquele que na fim de estudo, para terminar o 12º, para engravidar. E me até lutava para sair dele. Tanto o menino bem foi pronto, não tinha fase. Após com aquela minha filha que bem, meu pensamento mudava. É que muda. Então, aquele coisa vai atrás, estresse. Sempre a gente tem que falar qual é a feita, então muda. Muda agora 2 dias, 3 dias. Então, tem um dia de felicidade, 2 dias de felicidade, tem uma semana, meses. Depois, cada criança para minha mãe sabia que tinha pai, cada criança minha mãe sabia, nem minhas irmãs, famílias, nenhum, cada contava. Que te acompanha sempre, né? Mas perde brilho, perde sorriso, minha autoestima vai abaixo.
E no trabalho quase não gata falar ninguém mesmo. Ninguém gata falar. Então continuo. Quando termina estuda, tem que ir fazer o curso. Mas tinha aquele rapazinho, tinha um menininho. O rapazinho estava na escola, a menininha tem que pôr na jardim para trabalhava, condições já era que te ajudava. Ele é que gostava de estudar, então coisas bata complicando. A autoestima bata diz. Então toma aquele coisa, aquele é um cruz que Deus dá para carregar, tem que carregar ele tem fim. Boa assume mesmo. Não assume mesmo, a mim sozinho. Foi um cruz que não tinha para carregar, tem que carregar me sozinho. E depois me também gostava de minha filho, ficava com ninguém. Me que tem que criar minha filho, me que tem que levar ele à escola, me que tem que cuidar dele. E então tem que ficar ali, tá carregando a cruz para mostrar paz. Continua cada vez mais péssimo. Eu estava a perder coisas que eu estava a desanimar. Para aquilo que hoje é bom, coisa que eu queria estudava. E buscava para... Eu estudo, não te lembro, eu estudo e bem. Mas está bem lá no fundo de alma. Mas aquela que era foco. Mas é que deixam. Minha mãe estava sempre doente. Então, minha mãe, a hora que está vinha de fora, que eu gosto de praia, que vem de fora, também com tudo se coisas para morrer, e está interna. Então, é interna. Então, a interna sai de trabalho, meio forma, vai buscar roupa de cama, coisas para trazer minha mãe. Não sei, trabalho 3 horas, para meio para bem, meio dormir lá bem, ser para amanhã, leva minha mãe coisas no hospital, então, ela vai trabalhar 7 horas. Então, na canta, não sei, 7 horas, não sei, 3 horas, vai para casa. Então, minha filha na jardim. E minha filha também chega ali 6 horas, para ir sair da escola, 5h30, 6 horas. Então, você está perguntando, mas o que eles dormem? O que está? Depois, minha filha pode estar contando. Mas sempre minha filha ia falar para mim, mas se padrasto falava ele algo, mas manda tomar boleia, mantém outro alguém. Então, que menino corrompe. O menino fica, é um menino que chega alegre. Mas fica da tia casa, o menino fica triste. Então, fica a perguntar, ele que está falando. Então, de que ele é flan, nunca acredita. Depois, fala, ok, buta grava, tinha um telemóvel, não, que ele está subindo. Então, o menino me grava, tudo aquele telefone grava, tudo aquela coisa. Então, cantei bem, que você começa a pôr para um hobby, já fazia janta, andava minha filha a banho, o menino bem chique, era para ser bem chique. Cantei porque estou contando, canto uma aquela gravação agora, nunca resiste. Eu falei, deixa acontecer o que ele está acontecendo, deixa falar o que ele quer, mas catada. Outro dia, bem para queixa, eles mandam para casa de direito, ali na Terra Branca. No bem que não acha um advogado, a doutora Anete. Doutora Anete, então põe aquela gravação. Quando a doutora Anete ouve, então tchau mal a família de hoje manda fazer isso. Então, a partir de lá, aquele dia, mulher de casa, nunca vai para casa. Vai ficar na casa da minha irmã, está esperando para a justiça, depois ele aqui não vai para a justiça. Estou não mandando para casa, para morar dinheiro os filhos na casa da irmã, que era pensar. Exatamente. Então, ele que história vai estar aí. Geralmente, bota desperta quando botou aquela situação já te ultrapassou, já te afeta, principalmente para os filhos. Minhas filhas, me diz quando toca nem as filhos, toca a mim. Claro, não aguenta, não está bem mais, já nem é filho já. Mas, exatamente. As pessoas que esse mês está conta ali, aquele medo te deixa coisas bater bem, te deixa coisas bater bem, que te percebe. Quem que está de fora talvez te percebe, mas alguma coisa que está direito. Mas quem que está dentro, demora para perceber. Está demora sim. A mim, por acaso, na minha caso, nunca te contava, tio. Tinha minha pai que bem falece mais tarde, mas que não tenho certeza. Mas quando eu sabia do que ainda passava. A mãe teve 2 vezes, uma das vezes é falando, Lourdes, consola, trabalha, eu criei os filhos. E minha pai está falando um pouco, percebe o que você quer falar para mim. Exatamente. Já foi na 2004. São bem separa na 2017, portanto é quanto a ainda dura. Portanto, não sabia, minha pai, mesmo começa a trabalhar aquela ideia, minha pai que te serva, mesmo aquela coisa que nós não temos, de papai já que está ali, onde que está, está falando dizer divórcio, não começa também a ter a ideia, não, minha pai onde que está, sabe, mas assim, bem divórcio, e que te ficar chateado se estava vivo. Passa. Mas a mim, começa a criar decisão
num coisa bem sério. De meu era tio psicológico. Por exemplo, uma pessoa super aberta em termos de comportamento, em termos de papia, não tinha que estar corta, uma pessoa que tinha não que te aceita. Por exemplo, é para Tili. Ok. O simples olhar de um sobrinho, muito mais do que por ser minha filho. Era pano para manga, ou quem chega a casa, porque tal fulano, só está de beber boca, que me lembra se tal fulano, de bem que ia passar 6, 7 anos. É porque o sorriso, o tari, é para morar o satari, quer dizer que você está provocou alguém. Então, ele está falando, me muda, mas a mim perde a identidade. Chegou uma altura que eu falei, minha quinha. Ora, a primeira vez não te lembra que me em Cabo Verde até, de estar vontade de fazer foto para Turcal, ali que também bem despertar um pouco, pessoas começam a perguntar, afinal, aquele alguém que não estou na foto, é aquele que está lá Cabo Verde ou é aquele que não conchili? E mim, como sempre esteve lá por um passo 30 anos, nunca bem Cabo Verde, começa a falar, estou lá. Então, quer dizer que só estará nas vistas. Começa a responder mesmo a sério, é mim, é aquele que está ali. E ele fazendo aquela pergunta ali também ao público. Até na altura, não te lembra, mas tinha 12 operações na joelho, não só estou a usar a muleta, mas canto bem com o sol, com tudo, não deixa de usar a muleta. E não te lembra, mas uma das referências é pá, lá porque estou a usar a muleta, porque tem falando ali, moço, usa. Mas uma coisa que leva muito a sério, a tua minha decisão de separar, foi 2 pontos gravíssimos. É para mostrar que tudo que é violência psicológica, que não te pensa, que alguém te espera é sangue, é partir um dente, é dar o soco. Uma coisa que tanto ser violência física é verbal, é verbal. Inclusive, então, acho que é importante depois se for poder, tipo, para o que é violência psicológica, as pessoas lá na casa poder saber identificá-lo, porque modo não fala ali, muitas pessoas têm aquela ideia que violência é só pancada. E não saber que não, tem a violência psicológica. Que às vezes é muito mais grave. Maneira que este identificá-lo, qual é que estes pequenos detalhes? A mim, se que tivesse educação que teve quando eu era pequena, ou se soubesse o que sabe hoje, então detectava que aquele meu casamento era um casamento de falhaço logo no princípio. Porque uma pessoa que está entre a Europa com ideia fixa, não sei de Cabo Verde, não sabe no 11º ano, não sei porque maltratos na infância. Chega na Portugal, logo a primeira canta e consciência, ok, você continua na escola. Mas logo a primeira coisa, um primeiro sinal, homem que está flow. Minha mulher que estava à escola. Minha mulher que estava lá assistindo. Alguma coisa está errado. Stop, mulher, stop. Um homem que creu, ele creu tão voa. Exatamente. Ele creu já, se você sabe falar escola, para você sabe também falar estrada. Exatamente. Se que crê por ficar parado, é mau começo. Já está errado. Já é um sinal. Tem que as outras palavras, por exemplo, mas aquilo também tem muito a ver com a educação de nós homens cabo-verdianos, que, por exemplo, está grávida, por exemplo, me que está inchacheu, o homem está falando, é uma que está feia. Começa a como que está falando, é uma que está bonita, sabendo que nisso está a porta qualquer coisa de céu, vida lá dentro. Começa a prestar atenção. De meu era tio mais ciúmes descabido, ciúmes de quinta-feira, era falta de confiança falta de confiança que está fazendo perder confiança na boa. Exatamente. Para mim, de meu eram ciúmes descabidos, pessoas que olhavam para mim, nunca podia sorrir, botando maquiagem no lixo. Tem algumas mulheres, inclusive, que têm a ideia errada de associar o ciúmes ao amor. Ele que queria vestir essa roupa ali é porque ele gosta de mim, ele que queria... É um erro. É um erro. Completamente. Completamente. A mim, na altura de maquiagem, por exemplo, uma pessoa que gosta de cabelo curto, desde pequena. Durante muitos anos nunca usa cabelo curto porque é que eu gostava. Muitas das vezes, hoje, em Tátia, é que se tudo um homem com essa taranja com não. Prende com ele. Prende com aquele que tem, com aquele que a pessoa tem, onde eu estava para. Mas, de um canto, uma serinha como muito frágil,
a mentaliza, Lourdes, eu passa 3 meses na coma, vou por e passa uma vida toda, vou só, feliz. Vem para casa, bata prepara, na sereno, porque me era uma mulher quinta flanca teve física, para mim precaver de ter física. Para mim, lá onde que tonta aumenta, não costuma estar flamear a fina, não tenta desarma a pessoa, não tenta várias vezes reduzir para morrer. Ok. Então, canto bem para casa, fazer todo um preparamento de mim mesmo. Passa 3 meses na coma, quem que passa 3 meses na coma, passa a vida inteira uma só. Exatamente. Então, prepara tudo, prepara. Nasce de novo. Sim. Com novo Lourdes, que não tem licença. Exatamente. E agora, nós bem continuar nossa conversa. Mais uma vez, nós tentamos falar sobre violência doméstica e, principalmente, incentivar as mulheres a tomar coragem para denunciar. Nós temos 2 convidadas, mas e que falar nós na primeira pessoa sobre seja processo, força. Então, nós vamos continuar nossa conversa. Narine, só para um cortão antes de começar a falar, só para avisar a pessoa lá na casa, mas hoje não tem ali no nosso programa um artista, aliás, 2 artistas, um que é lenda e um artista jovem que está fazendo teu sucesso, e eles acabam de perder, e eles ficam, e eles continuam ali. Quem os perde. Não tem ninguém na flequinha, eu preciso de mim. Mas pronto, não continua. É já aqui, mas não continua. Não terminar na primeira parte que Lourdes te conta a nós que é o momento exato onde acabou, não pode dizer despertar, porque sempre acho que neste relacionamento sempre tem um momento que não pode dizer te cair ficha. Porque tanto Lourdes como Felisberta também dizer teve um momento, algum acto que dá aquele clique. A mim teve incentivo de minhas filhos, de minha filha, de rapaz também, mas principalmente de minha filha, que decide ir morar na França. Quando eu vivia na Portugal, eu tachava erros era de meu. Esse dentro de um casamento, é claro que tem erros de ambas as partes. Com certeza. Nunca santinha, se não costuma estar falando. Mas minha filha, nos primeiros meses que eu bem senti tipo uma outra personalidade dentro de casa, para psicologicamente se afetava me teu. Mas graças a Deus foi para eu começo a observar ponto a ponto. E de Acha, na altura, se não me engano, eu tinha 20 e tal, 28, 25, a partir dos 25. De Acha-me há certas coisas que ele, como mulher, é que te admitia. Então eu começo a despertar. Até que eu começo a falar, boca papai, não se está direito, parte para uma separação, é muito mais fácil. Eu te falava mesmo se pai, vinha à frente. Se me fosse uma mulher, como o pai é nota 10, mas como marido, nota 0. Claro e neto. Filho, meta nota isso. Mesmo minhas filhas começam a te incentivar até que mate um dia, chamam falando, boca prioridade na vida de papá. Se boca é prioridade, o que você está fazendo aquele relacionamento? Você fala de 2 filhos de 34 hoje e 30 anos. Lá começa a ganhar força. E depois minha coma, acho que há qualquer coisa que Deus, às vezes não está nem conta para pessoas que chamam, se quiser chamar de ignorante por isso. Mas há qualquer coisa, que leva em coma, e há qualquer coisa que Deus fala, não se te trazeu, se te torna a mandar para lá, é assim que a gente. Mas dessa vez você está aí, que ele tololó, você está atura nenhum abuso de ninguém. Você está a ser aquela pessoa que sempre você sonha ser. E então lá começa a canto bem no hospital, começa a preparar, começa a falar não, mas não voltando atrás. Começa a reafirma, até que não fala não, que crê mais. Porque uma coisa que te aconselha, principalmente aconselha mulheres, que sabe e tem que continuar a ouvir sempre, é casais que te brigam hoje, uma bila ele, buta briga, 2 dias não se torna entra no mesmo conflito. A mim de meu era assim, nunca te discutia, que tinha mão, nunca te discutia voz alta para discutir, para trocar boca. Era a mim que te ficava no sofrimento de chora, mas aquele choro te durava um dia, porque logo que não há para a cama,
ele acabava no sexo. E sexo era a maneira de não fazer pazes. Então, aquele passo pode durar até, pode ir 15 dias, mas aquele mesmo problema que levava nós, está torna volta. Então, torna repetitivo 30 e tal anos. Tinha pessoas que até creem muito, denuncia, tinha mulheres para modo medo, medo de ser julgada, para modo, tinha vezes botar denuncia, pessoas que apoiam, mas a sociedade até julga. E também tem um outro fator também que está também sincerado, Berta, como é uma história que já passa. Tinha mulheres também que acreditam muito uma justiça que funciona. No caso, o que foi, bonito denuncia, não sabe uma violência psicológica é muito mais difícil de prova. No caso, o que foi, justiça funciona? Ou péssimo, não? Muito péssimo. Foi julgada? Você arrepende de dar voz? Não. Não arrepende, até não arrepende. Foi aquele primeiro dia que me falou, que é o último dia que me pôs stop através daquela gravação. Depois me apresenta aquela gravação sempre. Entrar mesmo põe num pendrive, bem perto de Angô. E até doença é perto. Aquela coisa é doente. Como era a única prova que tinha, que tinha ele mais na pendrive, na área que a pessoa tem nele. Não sabe o que é perto, não sabe o que a pessoa tem nele, para que fim nunca sabe. Manga tem... Mas foi julgada, canto denuncia, canto... Foi julgada para famílias, principalmente se famílias, para a sociedade em Calheira, não importa. E depois que acontece que ela e minha ex fica a fletou coisas de mim. Principalmente mantinha mampul corno, que ela é a razão que está falando. Mampul corno, aquela... Então, se você mãe creva me teus, aliás, se famílias tudo gostava de mim. Mas depois que a voz da cara, tem mulheres que procurou para contar essa história, que obteve histórias igual a de boa, sim, mas... procuram para dar força, não dá para que vive naquela vida, lá, naquela vida. Sempre não dá pessoas da chumã, fala comigo, não dá força para sair dele, mas vergonha, tio tem vergonha. Eu tenho vergonha da sociedade, eu tenho vergonha. Minha mãe me quando não fala minha mãe fala, cabo largar, ele é boa pessoa, ele é direito. E lembra-me do pai também, tá bebê, vamos fazer a missa, mas não aguenta. Vamos, é casado. Então, ele é que minhas irmãs, para me acolher. Ele é que minhas irmãs não sabem de tudo. Falei, Berta, boa, para mim, que eu falo, a mim, mais pequeno que nós. Mas a mim tá ficar fala com alguém no telefone, não sei se alguém está feliz ou se tem problema, não. Mas eu sei que não tem comigo. E depois, a hora que não procura presença com o bom, para hoje, para entrar algo de bom, tá fala com o bom, tá falando, você passa aquela com o bom, não dá para falar. Principalmente a hora que é relacionamento. Que tá querendo falar, não dá para falar para saber ninguém pode ajudar. Não dá para falar para saber ninguém pode ajudar. Lourdes, eu vou tentar te obter, que jura te mulheres. Teu mais do que aquele que se calhar não te pensa. É triste, nunca tinha noção, não sabia, mas tinha mulheres que tinham mesmo mentalidade comigo de ser conservadora e fica num relacionamento, sim, mas nunca não imaginava era o número que hoje sabe. É mulheres que estão tão apurada que está cala, é mulheres que peita solta filho dentro de casa que está cala, que está toma junto com o filho, é mulheres que padrastos também está soltasse filho e enteados está grava, está soltaram tudo doce, e mulheres que está leva com droga na copo para fazer sexo de outras posições que é normal, que está embriagado. Muita violência calada. Tinha coisa que depois mesmo mulheres, mas uma coisa que me chamou a atenção é que tanto homem que está jogando com maus olhos e julgando. É nós próprios mulheres que não está ponta dedo e é próprio comportamento de nós próprias mulheres que nunca se deixa que os outros dão voz. Bem flá, não está passa para isso, mas é a própria mulher que depois te ajuda. Não tem tido teu casos na mão, onde não passa para identidades, não deixa bem claro. Há alguns que estão pedindo anonimato, que está pedindo, por exemplo, só publica fotografias de corta-rosto, não está fazendo o máximo que pode, não está corta-rosto, não está corta, ainda há pouco tempo recebe um meio corpo, onde quem teve que arredondar só parte de bunda,
Mesmo assim, houve 2 pessoas que reconhecem que rabo, mas que estava bastante danificado, preto mesmo, pessoa clarinha, arranhão, machucarela para todo canto, que nunca sabe mora que aquela pessoa ainda tinda é que bem um público flá, mas que autorização, que dá autorização de pôr mais daquele que dispõe mais daquele que impõe, tem recebido mais queixas de Europa e Estados Unidos, é mais do que aquele que não está pensando a ter na cabeça. Nos diáspora. Como últimos tempos, ali não tive tempo, isso termina, só para comentar nos diáspora, tive 2 casos de feminicídio no mesmo dia, que choca mesmo. Não só na nossa comunidade e também ali no país. Exato. Está mostrando. Tchau demais, nunca sei o que se passa na Europa, pessoas que ficam caladas e não costumam estar tchau vezes posto, é triste de saber, mas não sabe, mas se tchau mulheres com sorriso na roça, mas com vontade de dar um grito bem grande por detrás. É triste, realmente é bastante triste e preocupante. E agora nós também continuar que nossa terceira parte da conversa, nós terminamos a segunda parte de falando de medos das mulheres em denunciar, muitas vezes vergonha, mas também não tem outros fatores importantes também que às vezes te prender mulheres nas relações abusivas, como por exemplo a dependência financeira. É um deles que me acreditar que é um grande, principalmente na nossa realidade de Cabo Verde, ainda vê-se muito isso, mulheres presas em relacionamentos abusivos porque tem como, vamos dizer assim, sustentar essas cabeças só. Sim. Já agora, obrigada. Está bom? Está bom, está bom. Sim, mim, por exemplo, foi uma mulher que... acho que, no fundo, se não vai hoje, é quase tudo igual. É uma mulher que pode trabalhar, trabalho de casa, que tem na casa é suficiente para trabalhar, para estar na casa. O trabalho pode ser só cuidar de meninos, portanto, nunca trabalha na minha vida. Não, mas é triste. É triste a hora que uma mulher tem que estar depende de um homem até para pedir a minha conversa franca, até para comprar pensos higiênicos, exatamente, até para dar um cabeleireiro. É triste. É algo que nunca te aconselho uma mulher. Trabalha. Mas hoje em dia aquilo é uma coisa que acontece, mas hoje em dia a mulher está mais segura de si, exato, em termos de... Exato. Nós não se fazer mais homens médio, no fundo. Mas que era de fazer médio é que um homem inteligente é um homem que crê uma mulher que trabalha e nos divide aquele salário para dentro de casa. Exatamente. Nós todos vive melhor. Relação de igualdade. Exato. Mas muita mulher hoje em dia pensa para onde está bem, mora que meus filhos estão vivos, mas me tacha mais médio de mais que ele coisa mais que ele coisa de pessoas começa a apontar dedo. Exato. E eu tenho medo de se manter falar, minha era santa, minha foi santa no meu casamento. Teve pontinhos que está falando, é que a questão nem de ser santa, é questão de aquele tipo de educação, me dar uma educação X, vou dar de boa, mas nunca sinta para não falar, para saber até onde não pode misturar as duas para não fazer uma salada. Não, mim tem que estar respeitar aquele que vou mudar, mas me não deixa ali para trás e está morre. Não é mais que que estava aqui hoje em dia com mulheres, com o casal, e também uma coisa que está que me pede, me sempre te pede precaução, mulheres. Sempre que um homem levanta a voz, baixa de boa. Passa para uma fina. Passa para aquilo que tem que estar passa, mas acabou levanta, para mal de você estar põe em risco a vida. Então basta tudo matutamente, se a Lenira, querido, um beijinho para a Lenira, lá para os Estados Unidos, na última live que faz, se a Lenira fala, astutamente nós mulheres, nós é astuta, nós é inteligente, aquele que é no hoje a matar no mal, não vai pensar modo que não está resolver de outra maneira, mas que põe a cabeça em risco aquela hora. Se você sente um homem, você vai dar um muro no rosto,
arranja maneira, pira em ordem, e concentra dentro da minha condição. Já condição, falar, não te digo lá o pescoço, gosta de não olha a minha vida, não olha a minha cabeça, está caindo para chão. Mas, diz tudo que ele na mim concentra, não sei o que infla, não sabe, mas diz lá de baixo, mas hoje não está ali. Com vida, exatamente. E engacha, mas não se tinha, não tem nervos, a flor da pele, não está dando, bota mesmo está dando, ela que se acontece a maior parte das coisas. E em querer também toca num assunto. Não se tem o feminicídio. A mim é um tipo de pessoa que está falando, hora que você, seja qualquer pessoa, você está falando com ele, principalmente o companheiro em tua casa, presta atenção nesse olho, nesse olhar. Para simples coisa, presta atenção a hora que nos manda companheiro. Presta atenção que feição ele está fazendo a ser rosto. Que tipo de comportamento ele tem? Se aquela pessoa rancoroso, que te guarda coisas, se aquela pessoa que... A minha antiga tia, dinha cabeça, sucunde facas, que era mais perigoso dentro de casa, anda fica a pensar, será que um dia eu pude dar um vibe de pai? Não pôr num sítio mais reservado. Isso é uma astúcia de nós mulheres, principalmente nós mulheres. Dessa forma, nós é ponto mais fraco, não. Mas nós não pode ser um ponto mais inteligente nisso tudo, de nunca perder nossa vida nesse tudo. Beto, você concordava com o Lourdes quando que flama? Sim, amor, e também passa por isso. Mas não tem que prestar mais atenção mais atenção no seu olhar. No olhar do companheiro. No seu olhar. A palavra que te atrapa é flow. Então, eu tenho que prestar atenção. A mim chega um tempo também, se me falar, e eu estava a pôr paz na cama. Mas nunca te aceitava. Por mim, tem que estar preparado para entregar tudo na totalidade. Nunca pude satisfazer o meu ficar. Mas é que eu gostava. Então, na hora que vem que fica a coba, que a pulmão na minha para de só pega na onda, eu costumo pega na pistola, pega na faca. Que já é caso extremo. Caso extremo. E depois tinha um marido e minha prima que tranca a porta, falou que o mata aberta é digna, o mata aberta honesta, o também fica arrependido por mata por nada. Depois vem o marido e minha prima, bate na porta e abre. Para se mostrar que tinha medo dele, ele aprofava-me sempre. Ninguém mostrava que nunca tinha medo mesmo próprio. Então tinha um tempo também que já tinha minha bebê, minha menininha, porque quando mora de casa, de cheirinha para morar para minha casa, minha filha tinha 1 ano e 8 meses. Tinha aquele dia que cria, usava-me, fazia sexo comigo, nunca cria. Falava, eu estou com de tudo palavra, eu estou falando, você está entregando toma, eu também toma, não, nunca pude. Então eu apanho uma facão, para minha casa tem só facão. E mulher fica até dela assim. Que já é uma agressão sexual, mesmo sendo com o marido, a hora que bobo que crê, é uma agressão sexual. Sim, bem para mim, porque ele transformação, ele transforma, depois leva a pensamento, faz Deus, a mim nunca pode morte matar, porque nunca merece. A mim nunca tem que chamar ninguém que está socorrendo agora. Então, o que ainda faz? Minha filha está na sono, minha filha também. Estava deitada, minha filha depois de 10 anos, então era pazinho. Minha filha tinha uns 12 para lá. Então, minha filha estava deitada, flanco, tem como era minhas gostas, em sem chinta, no corredor, e da porta, bam. Então, chinta lá fica a falar com Deus, fala, Deus, me toma, me põe no modinho, tique mais. E torna a abrir a porta e fala, bem direita, bem quieto, bem direita. Então, a mídia conseguia fazer o sexo comigo e esforçava-me. O que esforçando vou fazer coisas sem querer. Mas a minha isso já é uma agressão. Sim, e quem é o que te aceitava nisso? Quem que te aceitava? Eu também com pancada para poder aceitar uma serva. Depois a minha tinha que falar procurador. Nunca estou a nem cara, nem olhar. Nem a pessoa mas está maltratada psicologicamente, mas sempre está chora. Mas assim é que eu já me pancada. Hoje já vou livre, você disso, eu tenho medo de recomeçar, já recomeça. Lourdes, já não sabe, mas Lourdes. Não, a Lourdes. Lourdes está toda muito bem. Muito feliz agora. Muito feliz. Sim, agora não falar da parte positiva, não falar das partes violentas, agora não falar da parte positiva, quando você conseguir libertar. Uma das coisas que tinha na cabeça, aliás, que eu costumo estar falava, muitas das vezes, a minha segurança comigo está duro.
A sério, leva isso durante muitos anos na minha cabeça e falando mesmo, se não se para, mim está doido. Se me separa... Mas pensa assim. Sim. Que doido o quê? Tu fica mais pronto. Começa a ganhar. A primeira coisa que começa a ganhar depois da minha separação é que começa a gostar de estar só. É muito caseira. É muito caseira, gosta muito de minha sofá, gosta muito de minha cama, gosta muito de uma boa leitura. A única coisa que começa a saborear. Depois, durante todo aquele tempo, 33 anos de casamento, nunca viaja. Começa a viajar. Num ano viaja 6 vezes. Mbata gosta de mim. Bota descobrir uma nova Lourdes. Exatamente. Mbata gosta de morar só. Fica a morar só. Meus filhos se tornam nessas casas. Teve um outro namoro, nunca gosto de escolher as coisas. Teve um namoro que também não deu certo, mas não deu tá certo, tudo bem? mas também que enchente logo no começo, nas primeiras coisas, umas certas coisinhas, mas com mais grave até com mais inteligência, até com imagens, manobra imagem, falando, por exemplo, pô, aquela imagem ali, se vai para na monitor falando, disse está uma outra coisa que podem dar pano para a manga. Mas pronto, depois vem parecendo um senhor. Depois está maravilhosamente feliz, dá para ver no olhar, no sorriso. Mas depois me chegou uma altura em que realmente estava com alguém para morar, para mais sabe uma mulher está na final de noite, está pesa. Que filhos, tu ia para casa, netos podem vir de casa durante o dia. Tinha aquela altura de noite, às vezes, quando precisa de uma pessoa para falar. Mas dizem que nem se para falar, panca se para onde. Mas uma pessoa que vale a pena, né? Sim. Então tinha uma altura que começa a falar. Minha era uma mulher que tinha tio homem, que conta mentira, tio homem está conquistando na rede social. Mas tinha uma altura que mim própria começa a falar com o bom Deus, está falando, Deus, me evitando de tudo que é mal, eu trazendo alguém de Deus. Eu trazendo alguém compatível a mim, eu trazendo alguém que ele x coisa ali que gosta. E de uma maneira ou de outra, Deus faz dessa maneira e trazendo precisamente aquela pessoa que nem se esperava. Um grandíssimo amigo. E hoje bota com um sorriso, Maria. brilho. Isso é linda. Roberto, eu consegui comer, botar mais medo. Assim. Não. Me fica também me só, mas me só. Vou ficar com algum trauma? Nada, de acaba. Trauma de acaba. Então hoje em dia eu sou pronto para começar a ser feliz. Pronto, mas com muita cautela. Claro, isso é claro. importante. Com muita cautela, para moeder. E primeiro, minhas filhos. Nunca gosto de minhas filhos ser magoados. Muito bem. Gosto. Minha filho, eu tocar minha filho teu, para minha filho deixar de nota. E muita coisa de eu gosto. Aqui está num relacionamento abusivo, a criança sempre está atenta de certa forma. Como às vezes não estou falando, nunca se separa para os filhos, mas os filhos estão sofrendo junto conosco, às vezes nem conta por si. Não, amigo acaba de que se separava ainda, depois me não separa de 4 ou 5 anos dentro da mesma casa. Certo? Para mim se pagava dívida de casa. E me tinha que estar bom, nunca tinha como pagar a renda, para depois me ensego a memória, me sou para aquela associação, eles vêm abrir porta, eles vêm dar um psicólogo, vêm acompanhando a doutora Jamila, era na associação VBG, da Tchad, doutora Dona Vicente. É importante mostrar que... Depois me com ele 3 vezes, ele me que hoje amanhã está à altura de andar com a própria Pepa, tudo que ele chorava. Como precisa afetar o psicológico? Sim, ainda chorava, a minha vida também era, não tinha concentração no trabalho. A minha vida era esquadra, polícia, tribunal, essas coisas, me passa mal próprio. Tem muita coisa que mulheres também fala com ele. Importa que agora... Eles bem falam com ele, depois eles bem deixam a vida em paz. Mas perdoa ele. E se tem de ajudar, não ajuda ele. Em tudo. Portanto, ajuda a Olivia também. Porque às vezes ele é mais importante para quem está perdoado do que propriamente para quem está a ser perdoado. Perdoar não é tudo. Já, hoje se prepararam para tudo. Choram,
a água está cheia de alegria, de emoção, na Que bom tristeza. que isso tudo é passado, que agora estamos bem. É isso que não queria passar para o pessoal lá na casa, que é possível dar a volta por cima, que é possível recomeçar, ok?